Nós estamos conversando há algumas semanas a respeito da segunda carta de Pedro aos irmãos lá da Ásia. Então você pode abrir a carta de Pedro, a segunda carta, que hoje nós vamos trabalhar em torno do versículo 3. Mas vamos ler desde o primeiro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. No primeiro versículo conversamos a respeito de ser servo e de ser enviado, e que tudo vem mediante a justiça de Jesus Cristo, e que há uma fé que Deus colocou dentro de nós muito preciosa, que deve ser considerada por todos preciosa. E na semana passada conversamos sobre o versículo 2, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Na medida em que caminhamos na direção do Senhor e que experimentamos a graça e a paz, elas são multiplicadas na medida em que nós ampliamos o nosso conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Então, quanto mais eu conheço a Deus e a Jesus, mais eu experimento da sua graça e da sua paz. E entramos no versículo 3 hoje. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém. Senhor, estamos diante da sua palavra. Que o Senhor, nessa manhã, trabalhe em nossas vidas, os nossos corações. Não queremos viver de qualquer jeito. Queremos seguir orientados pelo Teu Espírito, guiados pela Tua Palavra, formados no dia a dia, para que possamos responder ao Senhor com obediência. Sabemos, ó Deus, são muitos os desafios da vida. Então, suplico, ó Deus, que nessa manhã o Teu Espírito fale conosco e nos ajude a entender mais do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então, se nos primeiros versos conversamos sobre a fé, sobre a graça, sobre a paz, nesse agora conversamos um pouco mais a respeito daquilo que Deus oferece à sua igreja. No verso 3, após saudar os crentes, Pedro começa a falar sobre a qualidade superior da vida de Deus que Ele concede aos seus. A vida que Deus concede aos seus filhos. Em contraste com o ensino dos falsos ensinamentos e dos falsos mestres que ele vai falar no capítulo 2. Pedro deixa claro que os recursos para a vida e para a piedade não vêm do esforço humano. Todo recurso que a igreja tem, todo recurso concedido e dado à igreja, não é pelo esforço humano. Por mais que nos esforcemos na jornada, nos esforcemos para a vida em Cristo, todo o nosso recurso vem de Deus. É isso que Pedro está dizendo à igreja. A igreja ela está sendo recebendo uma orientação no início da carta, porque ela vai seguir na orientação, os olhos serão abertos para os falsos ensinos que estão ali rodeando a igreja, e os corações que estão oscilando entre a verdade e o novo ensino, para que eles se recordem de que tudo que a igreja possui, faz e pode fazer é graça de Deus. E graça é esse favor imerecido de Deus que vem como recurso da parte de Deus para nos socorrer. Então não vem do esforço humano, nem do conhecimento místico, mas da doação divina. Eles estavam sendo pressionados pelo gnosticismo. Esse conhecimento que vai além é um conhecimento esotérico, não era o conhecimento da parte de Deus, porque Pedro fala, pelo conhecimento de Deus e conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse conhecimento é diferente do conhecimento que estava apresentando, os falsos mestres estavam apresentando na igreja. Um conhecimento mais esotérico, que fugia das escrituras e que era mais ligado à filosofia secular. Então, esses irmãos precisavam entender, para a vida, para a jornada, eu preciso de graça e preciso de alguns recursos. Como esses recursos vêm sobre a igreja? Através
de Deus e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ponto de destaque aqui nesse versículo é que é a fonte da provisão divina. Ele diz: o seu divino poder nos deu ou nos tem dado todas as coisas. O seu divino poder nos tem dado todas as coisas. Nós sabemos, ele estava afirmando para a igreja, toda provisão vem de Deus. Você tem acesso a um reservatório inesgotável de recursos celestes. Dizendo para a igreja: olhe para o alto, confie em Deus, os recursos são de Deus, tudo que fazemos para Deus é de Deus que vem o recurso. E nós temos caminhado aqui assim, nós temos crido. Nós, quando oramos pelo Daide, pela Fátima, pelos projetos que acontecem, cremos que o recurso vem de Deus. Eles trabalham, põem a mão na massa, sujam a mão, chamam os dentistas, move a equipe, move a igreja lá, mas os recursos vêm de Deus. A energia, a força, a saúde vem de Deus. E naquilo que a gente não consegue fazer, vem de Deus. A igreja precisa estender a compaixão e a misericórdia. O recurso vem de Deus. Então, quando expressamos a generosidade, o recurso vem de Deus. O problema não é possuirmos o dinheiro, mas é o dinheiro possuir o nosso coração. Na medida em que os recursos possuem o nosso coração, nós fugimos do prumo. Então a igreja precisa entender, ainda que ela tenha muito ou pouco, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, o recurso vem de Deus. A igreja não pode esquecer isso. E ela precisa, essa igreja aqui do primeiro século, tá? Eles estavam sendo orientados nesse sentido. A gente pode crescer nisso também, mas vamos chegar lá na nossa aplicação. O segundo tópico, o segundo ponto é que o propósito da provisão divina não é só a fonte, mas é o propósito para a piedade e para a vida. Nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, para o crente ouvir que tudo que nós precisamos vem de Deus, isso apazigua o nosso coração. Porque eu entro num estado de ansiedade quando chego no meu limite. Quando o meu recurso acaba, quando a minha paciência acaba, quando a minha energia acaba, quando a minha vitalidade, quando a minha esperança, quando a minha fé acaba. Quando nós oramos pelo Alexandre, ele não tem, às vezes ele pode sair daqui assim: Deus, eu não tenho nada para fazer, para falar, o que eu posso dar? Não tenho recurso. Por isso o recurso vem de Deus. Então, a igreja de Cristo, ela segue na sua incapacidade, mas na capacidade de Deus. É quando os olhos se abrem diante de um mundo que nos oprime, que vem sobre nós para nos tirar e dizer: você não vai dar conta, você não vai, isso não vai prosperar, não tem jeito. E você fala: tem jeito, porque não depende de mim. Quando a gente se reúne em nome de Cristo, a gente se reúne com aqueles que creram da mesma forma que nós. Pedro estava falando, não era para os irmãos que estavam pensando em caminhar com a igreja. Pedro não estava dizendo que os irmãos que estavam, eram simpatizantes da fé, que estavam por perto. A carta foi escrita para a igreja. Eram os irmãos que já tinham decidido, que estavam ali lutando e perseverando para ficar firme, para dizer: eu tenho que levar, eu tenho que ir, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para tirar oferta? Como é que eu faço para socorrer? Como é que eu faço para ajudar? Como é que eu faço? Eu não tenho recurso para ajudar fulano. Nosso recurso vem de Deus. É o propósito para a vida e para a piedade. Toda expressão da igreja é nesse sentido. Para ela viver em Cristo e para expressar a bondade de Deus. Então, aquela esposa que está angustiada, ela só pode ser socorrida por Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. O nosso coração se abate, perde a fé, perde a esperança. Mas o coração que vive na graça da bondade de Deus entende aquilo que nós cantamos aqui. Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele é soberano naquilo que Ele faz. Nós não entendemos, mas Ele é o meu recurso. Porque no dia que me faltar, Ele é o meu recurso.
Então, eu tenho saúde, Deus é o meu recurso. Não tenho saúde, Ele é o meu recurso. É o recurso da minha fé. Se o meu corpo padece, porque eu sou renovado de glória em glória, e o meu corpo vai se degenerando, vai se desfazendo, é pela graça que eu vou caminhando, olhando para Ele, porque Ele continua sendo a fé da minha alma, do meu coração, e dizendo, não desista. Não desista, dá mais um passo. Deus é bom, Ele é gracioso, Ele pode fazer, Ele é o Deus de milagre. Quem é que pode dizer quase 2 dias depois que Deus é um Deus de milagre? É só um coração que tem a fé. Porque numa situação normal, não tem mais o que fazer. Mas nós não podemos deixar de crer que Deus pode fazer o impossível. Quando foram questionar Jesus, como é que um rico pode entrar no reino dos céus? E Jesus falou assim, para o homem é impossível, mas para Deus não tem impossível. Porque é Ele quem trabalha. Então, a fonte da provisão, o propósito da provisão e a apropriação da provisão divina, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Os gnósticos alegavam que o homem chega a Deus pelo conhecimento esotérico, mas Pedro diz que nós nos apropriamos da provisão divina na medida que conhecemos plenamente a Cristo. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu me aproprio da provisão de Deus. Porque o diabo vai tentar me oprimir, vai tentar me fazer esquecer de quem Cristo é, do que Ele fez, do que Ele providenciou para mim. Não é, nós vamos entrar depois num canto mais obscuro do nosso coração, mas no momento em que a igreja se depara com uma situação que ela não esperava, não é que não tenha mais solução, não tem recurso para nós. Os discípulos com Jesus no barco tiveram medo de morrer. Jesus estava lá, e ele estava assim, o senhor não se incomoda da gente morrer aqui? E ele falou assim, vocês são um homem de pouca fé. Por que vocês são tão tímidos? Jesus estava no barco. E ali naquele momento a provisão de Deus visitou aqueles irmãos, dando a eles um entendimento maior de quem Cristo era. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos a provisão que Deus tem para nós. E aí sabemos, é ilimitado o poder de Deus. E aqueles irmãos precisavam passar pela tempestade, precisavam passar com Cristo no barco, experimentando, precisavam olhar para Cristo morto na cruz, para saber, acabou, a nossa esperança não dá mais. Aquele que a gente achava que viria para ser o Messias morreu, mas não tem como o Messias morrer. Aí Jesus aparece ressurreto, depois de 3 dias, como cumprimento de toda a profecia. E aí a igreja reunida, ali esperando e aguardando, em oração e ainda em luto, e Jesus entra. Fala assim, o que está acontecendo aqui? Recurso de Deus. Aonde nós não conseguimos ir, o braço de Deus chega. Guarda isso no seu coração. Seja na luta dentro de casa, na luta no trabalho, aonde nós não chegamos, a mão de Deus chega. Mas não é para nos satisfazer, é para satisfazer a vontade de Deus. Nós fazemos planos, não gostaríamos de experimentar algumas coisas. Quantas lutas e dificuldades e imprevistos acontecem no Projeto Sorriso. Imprevisto, a gente pode se precaver mais ou menos. Outro dia conversando com o Daide tem 2, 3 motores, né? Tem 2, 3 peças de cada coisa. Ele está se precavendo dentro daquilo que ele pode. Mas o imprevisto vai além disso. E quando ele não puder mais, com quem que a gente conta? Com a graça de Deus. Deus deu recurso para comprar, Deus deu recurso para ter a mais, Deus deu condições de ter, o extra, mas aí na hora que o nosso recurso se esgota, nós somos obrigados a olhar para cima e saber o seguinte, eu não dou conta. Reconhece, e Pedro dizendo para a igreja, olha para cima, não olha para baixo, o seu recurso vem de Deus. E assim, a igreja precisa caminhar e ser lembrada. O seu divino poder, poder de Deus, nos deu todas as coisas que necessitamos, tanto para a vida eterna, quanto para a vida. Porque a vida eterna começa a ser gozada aqui, não na sua plenitude. Mas a vida que experimentamos em Cristo já é a vida que não tem fim por meio de Cristo. Porque receberemos o corpo glorificado, se não
no momento em que nos encontrarmos com Cristo. Mas a vida começou. Então, tudo que precisamos, provisão está em Deus. Pedro orientou os irmãos a um viver por meio de Cristo, impulsionados pelo poder de Deus. Nós não podemos, como igreja, viver sem o poder de Deus. O poder de Deus é demandado em todas as situações da nossa vida e da vida da igreja. Você quer mudança? É poder de Deus. A cura é poder de Deus. A restauração é poder de Deus. A alegria, a fé é poder de Deus. É o poder dínamos de Deus. Mas o poder de Deus nas Escrituras não se refere só à sua capacidade, à sua força, mas se refere também à sua qualificação, à sua condição de lidar com o problema. Então, quando nós estamos falando de poder de Deus, nós estamos sendo chamados por Deus a viver através desse poder. Porque quando precisamos expulsar um demônio, a gente quer o poder de Deus. Porque quando eu quero vencer um pecado, eu não quero o poder de Deus. Porque quando eu quero vencer um vício, eu não preciso do poder de Deus. Quando eu tenho um velho hábito que ofende a Deus, eu não espero o poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus em todos os instantes, para que eu possa caminhar por fé, porque a incredulidade vem sobre mim como uma avalanche. A incredulidade desse mundo nos ofende, que ofende a Deus, vem para nos derrubar, para desfazer toda a nossa vida. Mas aí, com o escudo que o Senhor nos deu, que é poder de Deus, para resistir às obras do maligno e para dizer não pelo poder da palavra de Deus, é que eu resisto. O escudo da fé não me foi dado, foi dado para a minha capacitação, mas vem de Deus. Poder de Deus. Então, guarda uma coisa. Se a gente pode guardar alguma coisa desse versículo de Pedro à igreja, o poder vem de Deus. A igreja sem poder é uma igreja sem vida, uma igreja sem vitalidade, é uma igreja que esmorece. Ela pode ter todas as coisas, ela pode ter 1 milhão de pessoas. Se ela não contar com o poder de Deus, ela é um grupo social, ela é uma religião, ela faz parte de algo que Deus não planejou. Mas a sua igreja, a igreja de Cristo, só sobrevive e vive por meio do poder de Deus. Porque não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Foi Deus que desejou, que criou, que estabeleceu. Jesus não era cristão, Jesus é o próprio Cristo. Jesus não inventou o cristianismo, ele inventou o estilo de vida para aqueles que crescem nele, dizendo: eu sou o caminho, caminha na minha vontade, no meu ensino, segue os meus passos e você confia no poder de Deus, vai ser conduzido à vida eterna. E nós é que temos maior dificuldade, porque nos deparamos e trazemos tantas coisas, tantos acessórios para a vida cristã, que acabam nos confundindo, nos impedindo. Um mochileiro profissional, ele sabe exatamente o que ele leva na mochila. Ele leva a mochila muito pesada, porque ele acha: eu vou precisar de tudo. E aí ele leva uma quantidade exagerada de tudo. Ele não consegue caminhar até o final, porque a subida vai ser difícil, a jornada é longa. Mas um profissional, ele sabe: eu vou levar um pouquinho de cada coisa, na medida certa, porque caso haja necessidade, eu vou lançar mão daquilo que eu tenho. A mochila, ela não pode ser muito pesada. E nós que caminhamos nessa jornada, não contamos só com aquilo que Deus nos dá. Se contarmos só com aquilo que Deus nos dá, está faltando coisa. Quem? Deus. Eu não posso levar tudo e esquecer de Deus. Eu não posso levar tudo na minha mochila e esquecer e achar que agora é só comigo. Não, agora continua sendo com Ele, no poder dEle, para que o meu coração não se ensoberbeça, para que o meu coração não se perca diante de tudo aquilo. Tudo que necessitamos para a vida e piedade vem das mãos do Criador. Não vem de nós mesmos, do nosso trabalho, do nosso homem interior, de livros, filosofias, terapias, aconselhamentos, orações. Tudo isso é bom, mas o poder não vem dessas coisas. O que transforma o coração do homem é o poder de Deus.
O que muda as nossas vidas é o poder de Deus. O que me faz ficar de pé é o poder de Deus. O que me faz perseverar apesar da adversidade é o poder de Deus. Eu vi um filme outro dia, era uma equipe de soldados medievais e eles estavam numa nevasca, numa tempestade, e eles lutavam contra a nevasca. Devia ter uns 10 ou 12 e de um batalhão gigante ficaram apenas aqueles, e eles lutando para parar, lutando para ficar, e o comandante, vamos embora, e aquela luta desesperada, lutando pela própria força. E nós precisamos lutar naquilo que é nossa responsabilidade, mas nós temos uma força superior que vem ao nosso socorro no momento da nossa necessidade. E não podemos esquecer disso, porque sentar ou viver a vida como se Deus permitisse tudo e não estivesse intervindo, essa filosofia é mundana e não vem das Escrituras. Deus não me deixa sofrer por qualquer motivo e não intervém na minha vida. Esse pensamento não é de Deus. Deus tem um propósito, todas as coisas têm, mas Deus quer vida e paz para o seu povo. E Ele é o socorro, nem que Ele esteja chamando a minha atenção e dizendo, olha para mim, sou eu que te sustento, sou eu que te guardo, não vá por aí, porque nós que temos ouvidos abertos para a voz do Espírito, dependemos do Espírito e do poder do Espírito. Então eu vou visitar alguém, eu preciso ir no poder do Espírito. Eu vou orar com alguém, eu preciso do poder do Espírito. Eu vou viver sozinho a semana, eu preciso do poder do Espírito. Eu fui participar de um momento de solitude outro dia, e eu fui com uns amigos para um retiro, e o pastor falou assim, nós vamos jejuar e nós vamos orar e ficar em solitude. Eu falei, que bênção, bora. Aí deu 2h da tarde, nós cantamos, adoramos, ouvimos a palavra, fomos ministrados, falei, que bênção. Aí eu estava pensando, que hora que vai ser o almoço? O almoço está sendo servido agora, é o jejum, ninguém vai comer. Falei, Deus, obrigado, tudo que eu estava precisando. Agora você vai para o seu quarto e silêncio absoluto. E eu falei, que horas que a gente se encontra? Ele falou assim, só amanhã. Eu falei, mas são 2h da tarde. Foi isso mesmo. Você vai para o seu quarto, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai conversar com Deus. É silêncio absoluto. Eu fui para o meu quarto feliz, mas deu 1h, eu achei que eu já tinha orado umas 6 horas. E aí já não estava mais aguentando ficar em silêncio. E eu não podia nem orar com Deus, nem falar com Deus em voz alta, porque era silêncio absoluto. Eu falei, nem com o Senhor? E aquilo foi me dando uma angústia, porque nós não temos o costume de parar, de ficar em silêncio para ouvir Deus, para acalmar a alma, a mente, para simplesmente estar na presença daquele que é. E no silêncio eu preciso do poder de Deus. Sabe para quê? Para domar o meu coração, para domar a minha mente. E a minha oração era, Deus, me derruba, me quebra, me joga no chão, me vence, porque se o Senhor não me vencer, eu vou ficar aqui, firme, duro, com o coração duro, achando que tudo é força do meu braço, que sou eu que dou conta. E aí você, 1h, 2h, 3h, 4h, você fala, não é possível, esse povo está dormindo, só eu que estou acordado. Não é possível. E eu não quero saber se os outros estão dormindo. O que eu faço com aquele tempo que eu tenho na presença de Deus? Aí é tete a tete. Eu preciso do poder de Deus para me concentrar, para poder olhar para Deus, para poder orar, para poder contemplar, para fazer uma caminhada, para poder simplesmente estar na presença de Deus. Uma coisa tão simples. E a gente acha que não precisa do poder de Deus. Se eu não sou capaz de lançar mão do poder de Deus, eu não aprendo e não sei onde é que está. Você já perdeu alguma coisa e ficou doido procurando? Gente, onde é que está? Eu preciso daquele negócio. Naquele momento você precisa. E você fica simplesmente angustiado, porque você não sabe quem foi que pegou. Toda vez eu boto aqui, por que não está aqui? Aí você começa a pensar 1000 coisas, mas era simplesmente uma coisa que te domina, que o seu coração fica angustiado, que você não sabe onde está. Como é que você vai acessar o poder de Deus? Se você costuma só confiar em você mesmo, você costuma confiar só naquilo, nos seus recursos,
ou nas pessoas ao seu redor, ou na sua força. Nós somos sustentados pelo poder de Deus. E quanto mais me humilho na presença de Deus, mais eu acesso esse recurso. Quanto mais eu me humilho, eu reconheço a minha fraqueza, a minha dependência, a minha fragilidade, mais eu acesso o poder de Deus. Mais eu tenho noção de onde buscar. Porque depois, quando a situação vem, eu entro em desespero, porque eu não sei o que fazer. Deus é a fonte de todo poder. Toda a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição e nos foi dado. Acabamos de ler. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Está tudo em Deus. Então você precisa de paz? Ela está em Deus. Precisa de provisão? Ela está em Deus. Precisa de graça? O que você precisa? Ela está em Deus. Ele, essa suprema grandeza do poder de Deus, ela precisa ser mais explorada para que possamos ver o tamanho desse poder de Deus. Porque é fácil, a gente perde noção do que é grandeza. Você olha para uma montanha, você vai, a montanha é grande, e ela aponta para Deus, dizendo quem Deus é, Deus que criou a montanha tão sublime, tão majestosa, tão grande, e Deus é muito mais do que aquilo. Então, saber que Deus é e o que Ele pode fazer, coloca o nosso coração em outro estágio. Quanto mais eu mergulho no conhecimento de Deus, na sua palavra, eu amplio a minha visão espiritual e passo a enxergar Deus cada vez maior. Por isso que não existe impossível para Deus, porque Jesus sabia quem Deus era. Jesus sabia o que Deus era capaz. Ele fez o mundo. Então, o que Deus não pode fazer? Agora, quanto mais limitada a nossa visão, mais angustiados ficamos, porque achamos que Deus não vai dar conta. Eu não verbalizo, mas no meu coração eu acho que Deus não pode fazer. Ou no mínimo Ele não está me olhando, Ele não me ama do jeito que Ele me disse que me ama, ou então Ele está preocupado com outras coisas. Eu limito Deus em diversas formas. Mas eu preciso entender, o poder vem de Deus e Ele é ilimitado. O poder vem de Deus para suprir todas as nossas necessidades. O poder fala de sua capacidade em nos socorrer. Deus nos deu todas as coisas que necessitamos. Não é tudo o que queremos ou desejamos, mas tudo o que necessitamos. É diferente. Às vezes você está pedindo só o que você quer, só o que você deseja. E aí você não se espante se você não receber. Muitas vezes Deus não vê problema e pode te conceder aquilo que deseja o seu coração. Isso é bondade de Deus. Mas muitas coisas não nos são dadas porque não sabemos pedir, diz Tiago. A gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Pede para esbranejar nos nossos próprios prazeres. É isso que Tiago diz na sua carta. Mas Deus tem uma provisão ilimitada para aquilo que Ele providenciou para a sua igreja. Por mais que os irmãos estivessem olhando para o micro, a nossa vida aqui no micro, eu, você, ele, cada pessoa tem uma parte ilimitada de recurso de Deus, ele estava falando da sua igreja. Então, quando olhamos enquanto igreja, a ação de igreja para viver e para a prática da piedade, é um recurso inesgotável. Então, o poder aqui não fala apenas de sua força, mas também de sua habilidade em lidar conosco. Nossos exageros, nossas falhas, nossas omissões, nossas incoerências, é Deus que lida com elas. E é o poder de Deus. Por isso que às vezes temos alguma dificuldade, eu vou usar um termo mais secular, a gente pasta, porque a gente é incoerente. Porque nós somos orgulhosos, o coração é duro, porque a gente é omisso, porque a gente fala, que somos exagerados em muitas coisas. E Deus não tem compromisso com isso. O compromisso é com a sua palavra. Existe um poder inesgotável de Deus à nossa disposição para lançarmos mão para a vida, só que o nosso coração é duro. E aí eu preciso aprender. Então, muitas vezes eu bato a cabeça porque não sei lançar mão desse recurso. Deus vem, do céu vem a provisão financeira, do céu vem a provisão emocional, do céu vem a provisão espiritual. A provisão financeira, o salmista já dizia, eu jovem, e já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado ou mendigar o pão. Nunca vi. Porque Deus é quem ampara os seus filhos.
o justo. Provisão financeira, provisão emocional, Salmo 46, 42:11. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espera em Deus. Espere em Deus. Ele é a sua provisão, na alegria ou na tristeza, no momento da luta, do luto. É só em Deus que eu encontro o poder para vencer o luto. É só em Deus que eu encontro força para vencer a angústia exagerada, o medo exagerado, o medo da vida, o medo do novo, o medo de tudo. É só o poder de Deus. Do céu vem a provisão espiritual para os seus filhos. Em Gênesis, Deus prometeu a provisão espiritual, Gênesis 3,15, prometendo aquele que viria para pisar a cabeça da serpente. O homem pecou, estava afastado de Deus, prometeu Jesus Cristo. Atos, recebemos, Atos 1:8, o poder de Deus para o testemunho, para viver como igreja. Recurso que a igreja pode... foi revestida para a missão. E Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho acesso a esse Espírito que zela por mim, que é zeloso, que me guia, que me ampara e me dá acesso a algo que não acho em outro lugar. É como se fosse uma chave mestra. Só que não abre qualquer porta que eu queira. Abre qualquer porta que Deus queira. Porque é assim. Ele abre e fecha a porta que Ele quer. E é assim que Ele caminha. O poder vem de Deus. O poder vem de Deus para suprir todas as nossas necessidades. Financeira, emocional e espiritual. Então, seja qual for o problema que nós estejamos passando, o poder vem de Deus. Nós não podemos sair daqui e viver como se o poder não estivesse disponível. Porque nós nos esquecemos que esse poder está disponível. Porque a primeira coisa que a gente faz é correr para o humano, é correr para o natural. Mas para Deus está tudo tão disponível e a gente fica padecendo. Nós estamos aqui, eu gostaria de ver a igreja lotada e meu coração se abate quando eu vejo a igreja vazia, mas eu não posso descansar naquilo que eu vejo. Mas eu preciso descansar no poder de Deus. Por isso continuo clamando e pedindo ao Senhor que nos visite, que traga, que ampare, que nos capacite para que possamos fazer diferente, para que a nossa vida seja diferente, para que o país seja diferente. Porque se a nossa vida não for transformada pelo poder de Deus, eu não posso esperar que a minha casa, o meu bairro e o meu país sejam transformados. Porque através da sua igreja, Deus vai ajustando a vida da sociedade, através do poder de Deus. Então, fico doente, meu primeiro recurso é o Senhor. Vou no médico, vou atrás do remédio, mas o meu primeiro recurso é o Senhor. Porque no dia que eu fechar os olhos, eu quero encontrar com o Senhor. Eu trabalho, faço o que posso para ter recurso, mas o recurso vem das mãos de Deus. Então, fazemos o que é possível, o que o Senhor mandou fazer. O que não é possível é com Ele. Descansa o seu coração. Descansa. Essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Precisamos descansar enquanto trabalhamos. Não é fácil descansar enquanto trabalha, mas enquanto trabalhamos com o olho no lugar certo, nosso coração descansa. Nosso corpo se cansa, a nossa mente se cansa, mas o nosso espírito é renovado. E o espírito renovado fortalece o corpo, fortalece a alma e a mente. Porque me lembra de que tudo tem um fim, de que tudo tem um propósito, de que Deus não faz nada para o mal dos seus filhos, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos descansar em Deus? Amém. Queria orar por você e por mim, para que o nosso coração entenda isso. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Eu não sei aonde você tem sido roubado do descanso. Eu não sei aonde você tem batalhado e não tem contado com o poder de Deus disponível. Mas hoje o Senhor nos lembra que seja qual for a área da sua vida
que você esteja sendo pressionado ou esteja sendo lutando sua maior guerra, o poder de Deus está disponível para você. Senhor, perdoa-nos por viver de forma muitas vezes independente. Perdoa-nos, ó Deus, por não lançar mão dos recursos que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a oração, nos deu a sua palavra, nos deu a igreja, nos deu o seu Espírito. E mesmo assim, não lançamos mão daquilo que o Senhor nos dá para o fortalecimento da nossa alma. Perdoa-nos, Senhor. Que o Teu Espírito esteja nos lembrando, nos fortalecendo, nos fazendo olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Nosso socorro não vem desse mundo, mas vem das alturas, vem do Senhor. Nosso socorro para a alma angustiada, o socorro para a vida financeira, o socorro para a vida espiritual vem do Senhor. Se estamos abatidos, tristes, sem fé, desanimados, é do Senhor que vem o poder para nos trazer para a vida. É do Senhor, Senhor, desperta a nossa vida, essa comunidade. Em nome de Jesus, vai, Senhor, eu te suplico, visita cada irmão aqui presente, mas visita aqueles também que não estão aqui. Visita, Senhor, e socorre os irmãos. Em nome de Jesus, aquele que precisa de exortação, exorta, Senhor. Aquele que precisa de amparo, ampara. Precisa de força, renova a força. Precisa de fé, renova a fé. Usa as nossas vidas para que possamos amparar e ajudar esses irmãos. Mas nós não podemos ir e estar em todos os lugares, mas o Senhor pode. O Senhor pode, nós estamos enfrentando uma luta terrível nesses dias, Senhor, e não queremos desanimar, não queremos esmorecer, não queremos parar no meio do caminho, não queremos murmurar, não queremos reclamar da sua bondade, dos seus recursos, reclamar e olhar atravessado para o Senhor. Não permita, Senhor, que a má notícia ou que alguma coisa ruim nesse mundo afete o nosso olhar do Senhor. O Senhor é grande, poderoso, majestoso, que reina e governa as nações. O Senhor criou as estrelas, o mundo, tudo que existe. Do Senhor não falta nada. O Senhor tem recurso ilimitado. O Senhor tem poder. O Senhor tem tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Então, Deus, coloca-nos nesse caminho, incendeia a nossa alma, acende essa igreja, acende os corações que estão abatidos, renova e coloca, Senhor, num novo momento, num novo giro, numa nova fase, em nome de Jesus, não para nós, não por nós, mas para a glória do Senhor, Pai. Não queremos viver tristes e abatidos, porque somos Teus filhos. Queremos, ó Deus, ser vigilantes, queremos ser, ó Deus, gente firme do Senhor, gente animada, gente com fé, gente com alegria, porque a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria, Deus, está nas Tuas mãos, e não queremos, ó Deus, que tudo se perca. Todo o trabalho do Senhor foi feito para nos conduzir à vida eterna, e nós queremos, ó Deus, olhar para o alto e aguardar o retorno de Cristo como quem espera com alegria. Queremos nos alegrar a cada instante em que falarmos do Seu nome, porque o Senhor entrou na nossa vida, providenciou salvação. Lá atrás o Senhor providenciou salvação para nós, e por isso hoje podemos nos alegrar na Sua presença. Então nos conduz debaixo da Sua graça, debaixo do Seu amor, debaixo da Sua justiça, mas não nos deixe esquecer dos recursos disponíveis para nós, para que possamos viver essa vida na Sua presença de forma santa e piedosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e uma boa semana.